Olá, mulheres lindas, que alegria receber vocês aqui no nosso palco, aqui no Mulheres Teatro da Vida. Esse é um camarim especial, onde você se prepara, se escuta, se transforma. Então já se inscreve no canal, deixa seu like, né? É isso mesmo. Dé, já que consideramos a vida como nosso palco, podemos afirmar que toda grande atriz precisa de uma diretora interna. E hoje vamos falar justamente sobre isso. Quem é que está dirigindo as falas dentro da sua cabeça? Qual é o tom dessa voz? Cris, e a gente tem que ficar alerta nisso, porque antes de enfrentar qualquer plateia lá fora, a gente precisa enfrentar o maior palco de todos, que é nosso diálogo interno, né? Verdade. Você já reparou como em silêncio, principalmente ali, trancadinha no seu quarto, no silêncio, a gente se cobra, se diminui, a gente se compara. Verdade. E essas falas, elas vão se tornando o quê? Um roteiro secreto da nossa autoestima. Sim. Agora entra um pouquinho do teatro da vida. Vamos falar um pouquinho aí. Imagina você estar ensaiando uma nova peça. Aí a peça da sua própria vida. Você está lá ensaiando a peça da sua própria vida. E nos bastidores, uma voz vive dizendo: você bebeu bastante, vai esquecer o texto, vai errar. E como é que essa atriz vai subir no palco confiante de novo, Cris? Não vai, Débora. Eu estava falando, pensei num caso. Imagina assim, uma situação de uma moça, ela acaba de ser demitida. E ela nem sabe por quê. Ela simplesmente foi demitida e voltou para casa e começou lá a se questionar por uma série de coisas. Tudo bem, precisou procurar um novo emprego, fez novas inscrições, entregou seus currículos, né, preencheu toda aquela papelada das fichas e tal, e chega o dia da entrevista. Né? A entrevista vai ser marcada por um dia ali. Só que o que acontece? Algumas vozes começam a vir, né? O self-talk dela começa o quê? Eu não sou suficiente, será que eu vou conseguir? Eu perdi meu emprego anterior, eu não sou inteligente. Mesmo sabendo que tem competência, mesmo tendo sido preparada, mesmo estudando, ela passa a sentir-se cada vez mais insegura. Mas tudo bem, ela precisa do emprego, então ela vai até a entrevista. Só que o caminho de casa até ela chegar lá é um martírio. Por quê? Porque as vozes não param. Você não vai conseguir. Tem gente melhor que você. Você não viu que você já foi demitida da outra vez? E o que acontece muitas vezes? A pessoa acaba que nem entra na entrevista. Ou pior, ela vai para a entrevista e acaba se boicotando, falando coisas que ali não precisariam ser ditas, se comportando de forma que não condiz com ela mesma. Ou seja, ela acaba ficando abalada. A autoestima dela vai lá para baixo. Então, Bé, essa atriz, na verdade, que você falou agora há pouco, somos nós. Todos os dias. Porque todos os dias passamos por algumas coisas. Todos os dias acabam vindo vozes que talvez não percebamos. Mas elas estão ali. E se nós não tomarmos cuidado, essas vozes acabam deixando a nossa estima lá para baixo. Então precisamos mudar a direção dessa peça, substituindo o quê, gente? Substituindo a crítica pela acolhida, porque a autoestima não é só se olhar no espelho, como você falou, né? É como você conta a sua própria história para você mesma. É o texto que você repete o quê? Aqui por dentro. Entendeu? É isso aí. E muitas de nós passamos anos repetindo falas que nem são nossas. Elas são herdadas de roteiros antigos, tipo de família, da escola, de relações mal resolvidas, até de amigas que a gente não vê há muito tempo. E a gente nem percebe isso. Né? São coisas diárias. A boa notícia, Dé, é que a gente pode reescrever esse roteiro. Você pode ser a roteirista e a diretora da sua própria narrativa. Pode editar o tom, trocar as palavras, improvisar com gentileza, com aconchego, com delicadeza. A nossa voz interna pode deixar de ser crítica para virar cúmplice, né? Em vez de dizer errei de novo, você passa a dizer tudo bem,
Eu adoro falar isso. É acolhida, bem, né, Dé? não é? Essa parte é acolhida. Sim, você fala, tudo bem. Essa cena eu repito de novo, até eu acertar, não tem problema nenhum. Exatamente, somos protagonistas da nossa vida, gente. O roteiro é nosso, né? E sabe o que é mais bonito? Quando você fala com amor com você mesma, a sua presença no palco da vida se torna mais forte, mais verdadeira. Você não interpreta simplesmente, você é. Nossa dica prática de hoje é um exercício de bastidores. Olha lá, de novo no Teatro da Vida, exercício de bastidores. Sem preguiça, gente. O diálogo no espelho. É como um ensaio antes da estreia. Só que o público é você mesmo. Exatamente. Todo dia, gente, por um minutinho, olhe-se nos olhos e diga com carinho alguma coisa para você, mas assim, de verdade. Pode parecer estranho, assim, no começo, você se olhar no espelho, olhar nos seus olhos e dizer algo com carinho para você, porque a gente não está acostumada a se olhar com carinho, né? Então, no início pode ser meio estranho, mas é como decorar um texto novo, né? O que acontece? Quanto mais você repete, mais natural ela fica. Com certeza. Você pode falar algo como: você está indo bem, Isso. eu vejo sua coragem, hoje eu sou a minha melhor amiga. Não é? Isso é legal, não é? Hoje eu sou minha melhor amiga. Uhum. Gente, é muito difícil a gente pensar nisso, A gente né? sempre quer um amigo. Uma amiga, não é? É. Essa fala é só sua, autoral, escrita e dita por você. Isso por mesmo. nós, né, Cris? Escrita por nós. E porque assim, quando a gente é protagonista, acredita na própria história, o espetáculo flui com alma, com verdade. Isso mesmo. A vida é um palco, mas quem escreve o roteiro mais importante está nos bastidores, que é você. Isso. A forma como você fala com você mesmo decide como você entra em cena. Com medo ou com presença. Com vergonha ou com brilho. Ô Cris, a gente entra com brilho, né? Mas olha, gente, é interessante, né? O medo, ele é importante. Então, quando aquele friozinho na barriga, aquela coisa é normal. Normal, né? super normal. O importante é quando você entrar com a sua alma, com a sua verdade, né? E assim, né? Que a sua fala interna seja mais flor do que espinho, mais melodia do que ruído, mais ensaio de amor do que crítica dura. É isso aí, meninas. Vamos nos amar mais. É isso que é o importante, né, Cris? A gente se amar mais, não é verdade? E não precisa de muito esforço. É só se olhar de verdade, gente. É só se olhar no espelho de verdade. E quando o espelho não estiver ali, olhar para dentro de si, porque o interno, o externo, ele é você. É a sua vida, É isso né? mesmo. Até a Meninas, próxima. até a meninas. próxima cena no Teatro da Vida. No grande Teatro da Vida, todos nós temos uma voz interior que nos acompanha nos bastidores. Às vezes essa voz nos critica, outras vezes ela nos silencia. Mas hoje, nesse palco chamado autoestima, aprendemos a falar consigo mesmo, com amor, um ato de coragem e reconexão. Não se trata de repetir frases bonitas no espelho, não, mas de escolher palavras que nos acolham, que sustente, que nos libertem. Você não precisa mais ensaiar a perfeição, você só precisa estar inteiro em cena, do jeito que é. Que essa sua voz interna seja agora a sua aliada, porque quando a gente se trata com carinho, o mundo nos enxerga com mais verdade. E cada novo ato, você vai descobrir que o papel mais importante da sua vida é ser você mesmo. Se estiver muito pesado e perceber que não consegue caminhar sozinho, existem inúmeros profissionais que podem te ajudar. Busque auxílio. Hoje ficamos por aqui. Nos vemos numa próxima cena. Abraços do amigo, Dr. Raul de Persona.